estrutura dele, que é formado por equações lineares, as classificações que pode ter um sistema linear, o uso do determinante no sistema linear, bem como, dentre as formas de resolvê-lo, a qual já são cientes e eu somente irei relembrar, mas agora aplicaremos algo a mais, que é o tal do escalonamento. E por último, mas não menos importante, questões. Certo. Se prepare, então vamos lá. Antes de mais nada, só relembrando, a de sistemas lineares é diversa. Como assim? Com seus métodos, você, meu caro colega estudante de universidade, foi capaz de passar no Enem. E se caso um dia estudou química, na química também a usa. Na álgebra linear, se você for o caso das engenharias, como a minha. E claro, não muito menos importante, naqueles desafios marotos de WhatsApp. Não sei se vocês já receberam. Que é, por exemplo, aqui para descobrir quanto vale a tesoura, quanto vale o secador, quanto vale o pente. Aí no final, tentem aí. Aqui já fica realmente uma boa dica. Mas não menos importante, a aplicação desse é algo importante a se salientar. Ok? Mas vamos lá. Eu mostrarei o porquê. Tentarei lembrar daqui para o final. Primeiramente, a estrutura, o esqueleto de um sistema linear. Um sistema linear em si é formado por equações, certo? Equações, mais de uma no caso. E uma equação é composta por seguintes elementos: os coeficientes A, B, C. Aí também, bem como tem as incógnitas x1, x2 ou y, x3 ou z. Aí também pode vir e por aí vai. Aqui eu botei 3, mas isso daqui, ó, finge que tem 3 pontinhos, vai seguindo. E claro, não menos importante, tem também o termo independente, que ele é ausente de incógnita junto com ele. É com isso que se constituirá um sistema linear. Exemplo: um sistema linear em que existem duas equações. Exemplo: x mais y igual a 1, x menos y igual a 3. Um sistema como esse daqui é composto, podem ver, de mais de uma equação. Então, ele já dá para se classificar como um sistema linear. Neste caso, é um sistema com duas incógnitas e duas equações. Eu ressalto isso porque mais na frente vocês verão que essa relação será importante. Mas, continuando. De um sistema linear. Ele pode ser possível e determinado, que também tem como sigla SPD. Pode ser sistema possível e indeterminado, SPI, ou até mesmo um sistema impossível. Aí você diga: mas rapaz, e vai ser só isso? Não vai dizer exemplo não? Para ser melhor, calme aí, calabreso. Então vamos lá. Um sistema possível e determinado, eu vou ensinar uma coisa para vocês. É observar os coeficientes lineares e também o termo independente, as constantes. Como assim observar isto? No sentido de que eu vou fazer aqui um sistema linear com duas equações e duas incógnitas.
Pronto, fiz isso aqui. O segredo, como é que eu, Messias, sei que isso daqui tem sim uma resolução, tem sim uma resposta? Como é que eu sei? Eu sei da seguinte maneira. Quando eu olho, quando eu olho o coeficiente das respectivas mesmas incógnitas, exemplo, na primeira equação é 1, aqui é 2, aqui menos 3, aqui 1, aqui 2 e aqui 3, eu faço o seguinte, eu vejo se ao dividi-los, eles serão, quais serão iguais, quais não serão iguais. Vocês podem ver que 1 sobre 2 é diferente de menos 3 sobre 1, que por consequência também é diferente de 2 sobre 3. Graças a isso, eu sei que há uma resposta para essa primeiro sistema de equações. Graças a isso, eu sei que há uma resposta. Continuando. Neste outro aqui, o sistema possível e indeterminado, como é que eu vou saber que um sistema é possível e indeterminado? Com a mesma técnica, porém, nela você observará outra coisa. Vou mostrar aqui. 1x mais 2y é igual a 3. 2x mais 4y é igual a 6. Aí você diga, oxe, espere aí. Eu tô observando uma coisa aqui. Eu fazendo aquilo de olhar a questão, não é o produto que se chama, é quociente, se não me engano, né? Não, é razão. Eu olhando a razão dos coeficientes de x, y e do termo independente, eu percebo que 1 dividido por 2, que é esse daqui, ó, é igual a 2 dividido por 4. Oxe, como é que é igual? Simples, lembrem-se que em frações você pode simplificar. E a simplificação de 2 quartos é 1 meio, que é igual a 3 sobre 6. Aí você diga, como assim é igual a 3 sobre 6? Mesma coisa, divide tanto em cima quanto embaixo por 3 e você encontra o quê? Encontra 1 sobre 2. Ou seja, eu sei que um sistema será possível e indeterminado quando os respectivos coeficientes, quando eu fizer a razão entre eles, a razão ser a mesma. Mas não se preocupe, eu irei resolver cada um desses sistemas aqui e mostrarei para vocês que realmente é o que é. Menos esse sistema impossível. Por que menos ele? Por quê? Por causa que ele já vai estar na cara. Exemplo. Digamos que você tenha x mais y sendo igual a 2. E depois você tenha x mais y igual a 3. Aí você diga, como é que o número, dois algarismos, na verdade dois números, quando somados dão 2, e esses mesmos números quando somados de novo dá 3? Daqui você tira, epa, tem caroço nesse umbu, mas de forma análoga aos procedimentos anteriores, aqui acontecerá o mesmo. Se eu dividir o coeficiente de x pelos coeficientes de y, eu verei que eles serão iguais, mas ambos serão diferentes da razão dos termos independentes. Aqui realmente não tem como fazer nenhuma simplificação.
Então, o sistema impossível será impossível quando vocês verem que a razão dos coeficientes das incógnitas, quando divididas, serão iguais, mas diferentes da razão dos termos independentes. Ok? Ok. Isso no sistema 2x2. No sistema 3x3 vai ter outro jeito, se eu não me engano, de fazer, de enxergar isto. Mas vamos lá. Como eu disse que eu ia resolver, resolverei. Aqui eu já aproveitarei e abordarei as formas de resolução. As formas de resolver tradicionais, nós já muito utilizamos durante nosso ensino médio, até mesmo fundamental para alguns. Que é o que? Seja pela forma de adição, quanto pela substituição. No caso, resolvendo o primeiro, que é x menos 3y igual a 2x mais y igual a 3, eu vou utilizar o método da substituição. Substituição não, adição. Que consiste em multiplicar isso daqui por 3 e adicionar a fração de cima. No caso, ficará 7x igual a 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Desta maneira, x é igual a 11 sobre 7. Ah, eu descobri x, agora eu posso descobrir y. Exatamente, meu camarada. Então vamos lá. É só substituir mesmo. Aqui, ó, substituindo aqui, ficará 22 sobre 7. Que... Eita, é melhor substituir lá de cima. O x está aqui, 11 sobre 7. Passo para cá, subtraindo. Esse menos 3 passa para cá, dividindo. Resumindo, vou trocar de cor aqui para não confundir. Y ficará como 2 menos 11 sobre 7. Tudo isso dividido por menos 3. Aí daqui nós fazemos o método borboleta. Multiplica aqui, multiplica assim, que faz a operação que tiver aqui no meio entre 2. No caso vai ficar 2 vezes 7, 14. 11 vezes 1, 11. 14 menos 11, 3. E esse 3 está sendo dividido por 7, ou seja, fica 3 sobre 7. Aí 3 sobre 7 sobre menos 3. Então eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Assim, desta maneira, ficará y igual a menos 1/7. Espero que tenham conseguido acompanhar a linha de raciocínio que eu estou falando aqui. Mas é. Continuando. Ou seja, eu tenho dois respectivos resultados para esse sistema aqui. O que assim acaba por classificar realmente como um sistema possível e determinado. Sobre um sistema possível e indeterminado, deixa eu mostrar aqui. No caso, eu vou me dar o luxo de apagar aqui porque já está óbvio, então não precisa ficar mais óbvio. Vamos lá. X mais 2y é igual a 3. 2x mais 4y é igual a 6. Se eu tentar pelo mesmo método da adição, o que é que eu poderia fazer? Aqui eu poderia multiplicar por menos 2 e somar com o de baixo. No final, assim ficaria 0 mais 0 é igual a 0. O que não é errado. Não é errado dizer que é isto. Não, não é isso. Então, o que é que eu teria de fazer aqui?
Bom, o que faria é o seguinte: como é que eu vou, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o seguinte, pegando essa primeira equação aqui, com base nela, dando respectivos valores para resolvê-la. Não é tão difícil. Se eu determinar que x é igual a 1, eu terei como respectivo outro valor para y 1 também. Y igual a 1. E assim realmente está condizente. 1 mais 2 igual a 3. Agora, se eu chamar x de 2, quanto é que eu teria de chamar y? Aí nós teríamos de ver aqui. 2 passa para cá negativo, ficaria 3 menos 2, que no caso é 1. E aqui ficaria, ficaria 1,5. Ficaria y igual a 1,5. Ok, vamos ver onde é que nós estamos chegando aqui. Se eu chamar x igual a 3, o que acontecerá? 3 menos 3, 0, y igual a 0. Peraí. Eu tô me equivocando aqui. Na verdade, se eu isolar y, 3 menos x, tudo isso dividido por 2. Ok. Eu isolando y do lado de cá nessa primeira equação e isolando y aqui nessa segunda equação, 6 menos 2x dividido por 4. Eu poderei ver uma coisa, que é o seguinte. Aqui eu ponho em evidência o 2. É claro, acabo por cortar, ficando assim 3 menos x dividido por 2. Isso dá a segunda, ou seja, provando que realmente tanto a primeira quanto a segunda são iguais. Mas aí, e daí meu conjunto de solução, qual vai ser? Espere. Quando há isso, o que é que eu percebo? Eu percebo que eu poderei dar qualquer valor para x. Ele será uma variável livre. Já y não, ele estará condicionado a x. Então, resumindo, quando se trata de um sistema possível e indeterminado, o que acontecerá é que necessariamente precisaremos chamar uma das incógnitas de incógnita livre, ou seja, vou chamar y de alfa, e desta maneira y vai ficar sendo igual a 3 menos alfa dividido por 2. Então, o conjunto solução será necessariamente x, y, no caso, y sendo que eu já falei. Aí, claro, tal que todo alfa pertence ao conjunto dos reais. Pronto. Esse seria o conjunto solução da coisa em si. Porque percebam, quando eu chamei x de 0, eu tive um resultado para y. Tanto é que o resultado foi 3 sobre 2. Quando eu chamei x de 3, ou no caso agora o meu alfa de 3, eu tive um resultado para y, que é 0. Ou seja, no final, nós aqui teremos infinitas soluções. Entende? Infinitas soluções.
É por isso que é possível, mas é indeterminado. Vamos lá. O uso do determinante em si. Aqui eu botei, mas vai ser a mesma coisa que quase não ter botado. E eu vou explicar o porquê. Regra de Cramer é incrível e terá um vídeo próprio. Então aqui eu não falarei sobre regra de Cramer. Solução homogêneas. No caso em si, dá para eu mostrar pelo menos o que são soluções homogêneas. Ou sistemas homogêneos, na verdade. Essas soluções homogêneas também não poderei falar aqui. Eu vou deixar para falar junto com regra de Cramer. E sobre esse daqui, sim, para dizer que não só foi uma parte à parte, não. Sobre a existência e unicidade de solução, dá para falar. Eu consigo saber disso através do uso do determinante. E eu vou mostrar como. Através do cálculo do determinante, seja esse de matriz 2, ou seja esse de matriz de ordem 2, ou de matriz de ordem 3, aí, graças ao determinante, nós conseguiremos saber a existência e unicidade de uma solução. Vamos lá. Eu vou mostrar com base no antigo exemplo aqui que nós vimos. Deixa eu ver, eu vou decorar aqui. 1, 3, 2, 1. 1, menos 3, 2, 1. 1, menos 3, 2, 1. Eu acho que foi essa a ordem. Tá certo. Percebam o seguinte. Quando eu calculo o determinante disso daqui, determinante é barra. Quando eu calculo o determinante com esses coeficientes das incógnitas, eu obtirei um valor diferente de zero. Percebam. Como é que se calcula o determinante de uma matriz de ordem 2? Multiplica a diagonal principal e subtrai com a diagonal secundária. 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes menos 3, menos 6. Desta maneira, aqui ficará igual a 7. 7 é diferente de 0. Agora, uma coisa. Então, eu tendo uma matriz, ou eu tendo um sistema de equações, seja ele de ordem 2, seja de ordem 3, se for de ordem 2, melhor ainda. Mas vamos lá, supondo que seja de ordem 2. Olhando rapidamente, tendo na cabeça, eita, se eu multiplicar aqui, eu acertei aqui não vai dar zero. Então aqui realmente tem uma solução. Agora, se vir a dar zero, como eu mostrarei agora, exemplo SPI. 1, 2, 2, 4. Deixa eu mostrar. 1, 2, 2, 4. Aqui dará zero. Como eu sei que aqui dará zero? Porque ao multiplicar os elementos da diagonal principal, que dá 4, e subtrair com o produto dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 2, 4, ou seja, 4 menos 4, 0. Aí, tá bom, entendi. Ou seja, se der 0 é porque vai dar, já posso dizer que é um sistema de equações possível e indeterminado. Epa, calma aí. Vamos avaliar aqui do sistema impossível. Sistema impossível eu apaguei, não foi mais, era 1, 1, 1, 1. Quando eu multiplico 1 vezes 1 da diagonal principal, 1, e subtraio com o produto dos elementos da diagonal secundária, que era 1, 1, 1. Ou seja, ficaria 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, o que é que de cara nós já tiramos? Tiramos que, ao calcular o determinante de um sistema de equações, seja ela de ordem 2, de ordem 3, caso dê 0, acalme-se, não vá dizer que é A ou B. Não, pode ser
ou tanto o SPI, que é o sistema possível e determinado, quanto o SI, que é o sistema impossível. Aí, para verificar direitinho, teria de ou botar em prática, ou também ter em mente isso aqui que eu falei, da razão. Entende? Pronto, espero que sim. Agora vamos para a melhor parte, no condizente ao escalonamento. Por que eu chamo essa de melhor parte? Porque é esta que mais será palpável, mais será imaginável, porque você tem que ter uma imaginação para seguir direto e fazer bem direitinho. Antes de mais nada, eu queria falar nessa parte aqui do SPD, SPI e SI, no sentido de uma coisa. Para um sistema de equações com duas incógnitas, não três, mas duas, do ponto de vista geométrico, certo? Olha, eu quero que percebam uma coisa. Do ponto de vista do geométrico, quando eu isolo y aqui, eu terei o que? Eu terei 2 menos 3 dividido por menos 3. No final, eu teria um y negativo, não é? Ou seja, graficamente falando, eu vou desenhar finge que aqui é o plano cartesiano. Graficamente falando, por ser negativo, o que é que eu teria? Eu teria, lembrando que aqui é a equação de uma reta, né? Y é igual a uma reta linear, uma equação linear. Eu teria mais ou menos assim, apontando para baixo. Agora, quando eu isolo esse outro aqui, quando eu isolo o y que eu estou falando, 2x passa para cá, ficaria 3 menos 2x, e tudo isso dividido por 1, ou seja, peraí, deixa eu isolar bonitinho aqui, tá? Primeiro essa primeira aqui, y igual 2 menos x, tudo isso dividido por menos 3. Epa. Aí aqui estaria negativo, né? Ao extrair o menos 1 de todo mundo aqui, ficaria x menos 2, tudo isso multiplicado por menos 1, dividido por menos 3. Aí esse menos corta com esse menos. Resumindo, resumo da história, ficaria x menos 2 dividido por 3. Ou seja, o coeficiente aqui dessa equação linear é positivo, então ele não é para baixo não, ele é para cima. Foi mal aqui, aqui é para cima. Ele seria tipo desse jeito, ó. Já esse outro, como eu bem disse aqui, ao botar o 2x para cá, ficaria 3 menos 2x. E o 1 já estaria dividindo, então ficaria y igual a menos 2x mais 3. Ou seja, o coeficiente estequiométrico que está acompanhando o x, a incógnita x, é negativo. Desta maneira, ele estaria apontando para baixo. É assim mais ou menos graficamente que estaria. Então, a nossa solução, o que nós achamos, nada mais é do que o ponto em que essas duas retas se encontram, certo? Quando essas duas retas se encontram, temos um SPD, um sistema possível e determinado. É como imaginar cada uma dessas equações como uma equação mesmo, e que graficamente falando, ou elas vão se encontrar, assim sendo um sistema possível e determinado, ou elas vão se coincidir, assim sendo um sistema possível e indeterminado. Pode perceber, é a mesma equação. Se é a mesma equação, não tem diferença. Então, elas tipo seria assim, ó, a mesma bosta.
E é porque são duas. Ou elas seriam um sistema impossível. Para ser um sistema impossível, elas nem vão se encontrar, nem vão se coincidir. Elas estarão paralelas uma à outra. Deixa eu mostrar aqui. Elas estariam paralelas, mas não coincidindo uma com a outra. E por mera nomenclatura mesmo, o nome que se dá isso é coincidentes. Não, coincidentes é essa, perdão. Que se coincidem. Aí essas daqui são paralelas, como eu disse. Já quando as retas se interceptam, elas podem se interceptar a um ângulo de 90 graus, desta maneira sendo classificadas como retas perpendiculares, certo? Ou elas podem se encontrar como retas concorrentes, que são quando elas se encontram em um único ponto, tá certo? Então, pessoal, aqui sobre essa questão, vamos lá. Vou mostrar como resolver por escalonamento. Apesar que também não precisava resolver, mas deixa eu mostrar. O diretor de uma empresa, o Dr. Antônio, convocou todos os seus funcionários para uma reunião. Com a chegada do Dr. Antônio à sala de reuniões, o número de homens presentes na sala ficou 4 vezes o número de mulheres também presentes na sala. Chamando X de homens. Se o Dr. Antônio não fosse à reunião e viesse sua secretária, o número de mulheres ficaria a terça parte do número de homens. Qual a quantidade de pessoas presentes na sala aguardando o Dr. Antônio? X são homens. Chamo Y de mulheres. Ixi. Vamos lá. Quando o Dr. Antônio chegou, a quantidade de homens, ou seja, X homens, total de homens, X mais 1, sendo esse 1 o Dr. Antônio, era 4 vezes mais do que o número de mulheres. Ok. Agora, quando como é o nome dela? A mulher, a secretária chegou, o número de mulheres, novamente, um aqui sendo a secretária, ficou um terço dos homens. Ok. Então vamos lá. Com esse sistemazinho aqui, nós resolvemos, somos capazes de resolver. Como eu quero mostrar como realiza por escalonamento, então o nosso objetivo aqui vai ser criar realmente uma escadinha, igual está aqui. Então vamos lá. Primeiramente, utilizamos de uma coisinha em específico, que é o fazer uma matriz com os coeficientes e os termos lineares. Esta matriz é a matriz ampliada. Espera aí. Eu vou primeiro ter de reorganizar. Esse 4 vem para cá. Esse 4y. Esse y vem para cá. Esse 1/3 de x vem para o começo. E esse 1 vem para onde ele está. Assim ficaria o quê? X menos 4, y igual a menos 1. Então aqui seria menos 4. E aqui seria menos 1. Já o outro aqui ficaria menos 1/3. Mais 1. Tudo isso menos 1. Meras formalidades. Então vamos lá. As operações que eu aqui posso fazer
é o seguinte. Substituir uma linha pelo seu múltiplo, alternar linhas de lugares, realizar a soma de uma linha por o múltiplo de outra linha, e o objetivo é criar um triângulo de zeros, se possível, ou uma escadinha. Vamos lá. Na verdade, pessoal, de forma bem mais acadêmica, o que nós iremos fazer é achar uma matriz equivalente, uma matriz linha equivalente. É isso que nós faremos. Mas vamos lá. Eu vou multiplicar, aí tem que escrever bonitinho. L2 por 3L2. Por que eu vou fazer isso? Para assim ficarmos com a primeira linha, que eu não mudei nada ainda. Aqui ficaria menos 3. Ou ficaria 1, perdão. Aqui 3 e aqui menos 3. É o que eu faço. A segunda linha, eu vou lá e adiciono a primeira linha. Assim ficará 0, menos 1, menos 4. E aqui ficará 1, menos 4, 1. Não terminamos ainda. O que eu farei agora? Eu substituirei o L1 por menos 4 L2 mais L1. Por que eu fiz isso? Eita, não vai. Por que eu fiz isso? Eu vou fazer aqui no canto agora. Para que assim fique 1, 0. Aqui fica 4 mais 4 menos 1, 3. 1, 0, 3. Já aqui embaixo fica a mesma coisa que estava, que é 0, menos 1, menos 4. Daqui nós tiramos o seguinte, que ó, eu consegui formar a escadinha necessária. Então, em termos de sistema, ficaria mais ou menos assim, ó, x igual a 3 menos y igual a menos 4. Espera aí, deixa eu ver se está certo. No caso, esse menos vai pra merda. Ficaria y igual a 4. Deixa eu ver se não fiz nada de errado aqui, né? Porque fazer coisas erradas é normal. O 4 é negativo. Tá aqui. 1 menos 4y igual a menos 1. Tá aqui. Menos 1/3. Menos 1/3. Mais 1 menos 1. Ok. Eu substituí com 3 vezes ele. Tá certo. Eu estou conferindo, pois talvez possa estar errado a conta. L2 eu somei com L1. E aqui L1 somei por... Ah, acabei de notar o que está errado aqui.
Nessa parte final aqui, ó. Multipliquei aqui. Eu não multipliquei esse por menos 4, ou seja, aqui ficaria como 16. 16 menos 1, que é 15. Agora sim faria bem mais, faz bem mais. O, 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 onde tem o 3 é o 15 e onde o Y é o 4. Então essa seria a resposta. Ah, essa é a resposta? Não. A resposta é a soma disso, ou seja, 15 homens mais 4 mulheres, total 19 pessoas, era quem estavam esperando o Dr. Antônio. E tudo isso resolvemos por escalonamento. Mas poderia ter sido feito, neste caso também, método da adição com substituição. Eu utilizei escalonamento porque era isso o tema deste slide. Tá certo? Desde já, obrigado. Até o próximo vídeo.